Olá, e seja bem-vindo de volta ao Infinita Oração. Hoje, vamos juntos descobrir como podemos restaurar a alegria de viver, tendo como guia a sabedoria eterna das Escrituras Sagradas. No final, vamos fazer juntos uma oração que você pode fazer sempre que estiver se sentindo triste. Enquanto isso, não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal para receber nossos vídeos diários de oração e histórias bíblicas. Então, vamos começar! Você já se perguntou para onde foi aquela alegria que antes transbordava em seu coração? Aquela sensação de leveza, aquele sorriso espontâneo que aparecia sem esforço em seus lábios? Sei que hoje você busca respostas e procura um caminho de volta à felicidade que parece ter se perdido em meio às tribulações da vida. Você não está sozinho nesta jornada. Ao longo da história da humanidade, incontáveis pessoas passaram por momentos de profunda tristeza, e muitas delas encontraram seu caminho de volta à luz. Nos próximos minutos, vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus para aprender como podemos trazer de volta a alegria do Altíssimo aos nossos corações. Deixe-me contar-lhe sobre um homem que conheceu as mais elevadas alturas da alegria e as mais profundas dimensões da tristeza. Um homem que dançou sem reservas diante do Senhor e também chorou amargamente em seu quarto. Falo do rei Davi, aquele mesmo jovem pastor que, com uma funda e 5 pedras, enfrentou o gigante Golias. Aquele que, com sua harpa, acalmava os tormentos do rei Saul. O compositor dos mais belos salmos, o guerreiro vitorioso, o rei escolhido por Deus. Davi experimentou momentos de êxtase e celebração. Lembra-se de quando ele dançou com todas as suas forças diante da Arca da Aliança? Era tanta alegria que até mesmo sua esposa Mical o desprezou por considerá-lo vulgar. Mas Davi não se importou, sua alegria era genuína, nascida de um coração que transbordava de amor pelo Senhor. No entanto, este mesmo homem conheceu também o peso esmagador da tristeza. Após seu grave pecado com Batseba, a culpa o consumiu como um fogo devorador. Não era apenas o adultério. Davi havia ordenado a morte de Urias, o marido de Batseba, um de seus mais fiéis soldados. O peso dessa traição dupla o destruiu por dentro. Você consegue imaginar as noites insones? As lágrimas que molhavam seu travesseiro? O tormento de um coração partido pela consciência do próprio pecado? No Salmo 51, encontramos seu clamor angustiado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Mas observe atentamente este salmo. Em meio à sua profunda tristeza, Davi faz um pedido específico que nos ensina muito sobre a natureza da alegria. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Veja bem, ele não pede apenas para ser perdoado. Ele clama pela restauração da alegria. Esta passagem nos revela uma verdade fundamental. A alegria pode ser perdida, mas também pode ser restaurada. E mais do que isso, ela deve ser ativamente buscada. Davi não se conformou com sua tristeza. Ele não a aceitou como seu novo normal. Mesmo em meio à escuridão mais profunda, ele se lembrava da luz que um dia conheceu. O exemplo de Davi nos ensina que o primeiro passo para recuperar a alegria é reconhecer sua ausência e clamar por sua restauração. Não há vergonha em admitir que perdemos a alegria. Não há fraqueza em reconhecer que precisamos de ajuda para encontrá-la novamente. E observe outro detalhe precioso. Davi fala da alegria da tua salvação. Ele entende que a verdadeira alegria não é algo que produzimos por nós mesmos. Não é um estado de espírito que podemos fabricar ou forçar. A alegria genuína é um dom, uma dádiva que vem de nossa conexão com o divino. Quantos de nós hoje não estamos como Davi? Talvez não tenhamos cometido os mesmos erros que ele, mas carregamos nossos próprios fardos, nossas próprias culpas, nossas próprias tristezas. Talvez você se olhe no espelho e mal reconheça a pessoa alegre que um dia foi. Talvez suas noites também sejam longas, seu travesseiro também esteja molhado de lágrimas. Mas assim como Davi encontrou o caminho de volta à alegria, você também pode encontrar. Assim como ele teve a coragem de clamar, você também pode clamar. Assim como ele reconheceu sua necessidade de restauração, você também pode reconhecer. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Davi está ouvindo seu clamor agora. O mesmo Deus que restaurou a alegria do rei está pronto para restaurar sua alegria. Não importa quão profunda seja sua tristeza, não importa quão pesada seja sua culpa, não importa quão escura pareça a noite, há esperança. Lembre-se, Davi não ficou para sempre no vale da tristeza. Ele voltou a compor salmos de alegria. Voltou a dançar diante do Senhor. Voltou a experimentar a doçura da comunhão com Deus. E você também voltará. Sua história não termina na tristeza.
Assim como o sol sempre volta a brilhar após a mais longa noite, a alegria voltará a brilhar em seu coração. E quando ela voltar, quando você, como Davi, experimentar a restauração da alegria da salvação, você terá uma história para contar. Uma história que poderá encorajar outros que estão passando pelo mesmo vale. Uma história que testificará do poder restaurador do amor de Deus. Porque está é a beleza do exemplo de Davi. Sua história não serve apenas para seu próprio benefício, mas para encorajar gerações e gerações de pessoas que, como você e eu, às vezes perdemos o caminho da alegria e precisamos encontrá-lo novamente. Imagine uma casa onde o silêncio pesa como chumbo. Uma cadeira vazia à mesa do jantar. Um quarto intocado, com a cama ainda feita do jeito que foi deixada. Uma mãe que, todas as manhãs, abre as cortinas daquele quarto, esperando que hoje, quem sabe hoje, seu filho volte para casa. Um pai que, todos os dias, caminha até o alto da colina, protegendo os olhos do sol com as mãos, procurando na estrada poeirenta algum sinal daquele que partiu. Esta é a cena que Jesus nos pinta no início de uma de suas mais tocantes parábolas, encontrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A história do filho pródigo, como ficou conhecida, é na verdade uma história sobre a alegria perdida e reencontrada, sobre o vazio da ausência e a plenitude do retorno. Você conhece a história. Um jovem, impaciente com a vida sob o teto paterno, pede sua herança antecipadamente, um ato que, na cultura da época, equivalia a dizer: pai, queria que você já estivesse morto. Com o coração partido, mas respeitando o livre arbítrio do filho, o pai divide seus bens. O jovem parte para uma terra distante, levando consigo não apenas sua herança material, mas também os sonhos de uma vida que imaginava ser mais emocionante longe de casa. Mas veja bem, nem toda distância nos leva onde queremos chegar. Nem toda mudança nos traz a alegria que procuramos. O jovem da parábola descobriu isso da maneira mais dura. Seus bens se esgotaram, e com eles, seus supostos amigos. Veio uma grande fome sobre aquela terra, e ele se viu sozinho, faminto, cuidando de porcos, uma ocupação que, para um judeu, representava o fundo do poço. Quantos de nós já não nos encontramos em situação semelhante? Não necessariamente cuidando de porcos, mas sentindo que chegamos ao nosso próprio fundo do poço? Quantos de nós já não descobrimos que aquilo que pensávamos ser o caminho para a alegria acabou nos levando a um deserto de tristeza? Mas é exatamente neste ponto, no momento mais escuro da história, que algo extraordinário acontece. O texto nos diz que o jovem caiu em si. Que momento poderoso! Às vezes, precisamos chegar ao fundo para finalmente olhar para cima. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que ele lembra? Lembra-se da casa do pai. Lembra-se dos empregados que tinham comida em abundância. Lembra-se do lugar onde um dia foi feliz. E nessa lembrança, nasce a esperança. Na memória do amor paterno, encontra coragem para se levantar. Observe o contraste. Quando saiu de casa, ia de cabeça erguida, bolsos cheios, sonhos grandiosos. Agora volta cabisbaixo, bolsos vazios, sonhos despedaçados. Mas volta. E é nesse retorno que encontramos uma das mais belas descrições do amor divino em toda a Escritura. O Pai, que nunca deixou de esperar, que todos os dias subia aquela colina, o avista de longe. E o que faz? Corre. Um homem respeitável, um patriarca, na cultura oriental, jamais correria, seria considerado indignidade. Mas o amor não se importa com dignidade. O amor corre. O amor se apressa ao encontro do que estava perdido. Antes que o filho possa recitar o discurso que ensaiou, antes que possa se humilhar e pedir para ser tratado como empregado, o pai o abraça. Beija seu rosto sujo. Coloca nele a melhor roupa. Põe um anel em seu dedo, símbolo de que sua posição de filho está restaurada. Calça-lhe sandálias, porque filhos usam sandálias, escravos andam descalços. E então, a festa. Que celebração! O bezerro gordo é morto, a música começa a tocar, a dança se inicia. A casa, antes silenciosa, transborda de alegria. O pai declara: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta parábola nos revela uma verdade fundamental sobre a alegria. Ela está intimamente ligada ao retorno, ao reencontro com aquilo que verdadeiramente importa em nossas vidas. O filho descobriu que a alegria que procurava em terras distantes sempre esteve em casa. Descobriu que a felicidade que buscava em experiências vazias estava no amor que havia abandonado. E você? Para que casa você precisa voltar? Que amor você deixou para trás em busca de alegrias passageiras? Que relacionamentos foram sacrificados no altar de sonhos que se provaram vazios? A boa notícia é que,
Assim como na parábola, há um pai que espera. Um pai que não apenas espera, mas que corre ao nosso encontro ao primeiro sinal de nosso retorno. Um pai que não nos recebe com acusações ou cobranças, mas com abraços e beijos. Um pai que não apenas perdoa, mas celebra nosso retorno. Porque, veja bem, a verdadeira alegria não está em encontrar algo novo, mas em retornar ao que é eterno. Não está em acumular experiências, mas em redescobrir o amor que sempre esteve ali. A verdadeira alegria é como voltar para casa, é encontrar seu lugar, é saber que você pertence, é ser recebido de braços abertos. E assim como o filho pródigo descobriu que nunca era tarde demais para voltar, você também pode descobrir que a alegria que procura está mais perto do que imagina. Está no retorno. Está no reencontro. Está na coragem de dar meia volta e caminhar de volta para os braços do amor. Como então começamos nossa jornada de volta à alegria? Esta é a pergunta que talvez você esteja se fazendo agora. Você já ouviu sobre Davi, que clamou pela restauração de sua alegria. Conheceu a história do filho pródigo, que encontrou o caminho de volta para casa. Mas como isso se aplica à sua vida, à sua história, à sua própria busca pela alegria perdida? Primeiro, precisamos entender uma verdade fundamental: a tristeza não é nosso estado natural. Não fomos criados para viver nas sombras da melancolia ou nos vales do desânimo. Fomos feitos para a alegria, para a celebração, para a plenitude da vida. Quando olhamos para o Jardim do Éden, vemos que o projeto original de Deus incluía uma humanidade vivendo em perfeita harmonia, em completa alegria. Mas você pode estar pensando, isso é muito bonito, mas minha realidade é bem diferente. Como posso encontrar alegria em meio a tantos problemas? Como posso sorrir quando há tantas preocupações pesando sobre meus ombros? São perguntas válidas, perguntas que merecem nossa atenção. Veja bem, a jornada de volta à alegria não é uma negação da realidade. Não se trata de fingir que está tudo bem quando não está. Não é sobre forçar um sorriso ou repetir frases positivas como um mantra. A verdadeira alegria é muito mais profunda que isso. Ela pode coexistir com as lágrimas, pode florescer mesmo em solo árido. Pense em uma árvore plantada à beira de um rio. Suas raízes vão fundo, buscando água mesmo quando a superfície está seca. Da mesma forma, a verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas. Ela brota de uma fonte mais profunda, de raízes que se estendem além do que nossos olhos podem ver. O primeiro passo nessa jornada é o reconhecimento. Assim como o filho pródigo caiu em si, precisamos ter esse momento de honestidade conosco mesmos. Onde está nossa alegria? Quando foi a última vez que a sentimos verdadeiramente? O que aconteceu no caminho que nos levou a perdê-la? Este exercício de autoexame não é para nos fazer sentir culpados, mas para nos ajudar a identificar onde começamos a nos desviar do caminho. O segundo passo é a aceitação de nossa necessidade de ajuda. O orgulho é muitas vezes o maior obstáculo no caminho de volta à alegria. Queremos resolver tudo sozinhos, queremos provar que somos fortes o suficiente, capazes o suficiente. Mas veja, até mesmo Davi, o grande rei, precisou clamar por ajuda. Até mesmo o filho pródigo precisou admitir que não podia continuar por conta própria. Há uma beleza especial na humildade de reconhecer nossa necessidade. É como abrir as janelas de uma casa há muito tempo fechada, o ar fresco começa a circular, a luz começa a entrar. A admissão de nossa fragilidade não é sinal de fraqueza, mas o primeiro sinal de sabedoria. O terceiro passo é a ação. A alegria não volta automaticamente. Precisamos caminhar em sua direção. Isso significa fazer escolhas conscientes, tomar decisões que nos aproximem da luz, mesmo quando a escuridão parece mais confortável. Pode significar perdoar alguém que nos magoou, mesmo quando a mágoa parece justificada. Pode significar pedir perdão, mesmo quando nosso orgulho resiste. Pode significar mudar hábitos, abandonar comportamentos que nos mantêm presos à tristeza. E aqui está um segredo precioso. A alegria muitas vezes se encontra no serviço aos outros. Quando nos voltamos para fora, quando nos preocupamos com o bem-estar de outras pessoas, algo extraordinário acontece. É como se nossa própria carga ficasse mais leve, como se nosso próprio coração encontrasse razões para sorrir novamente. O quarto passo é a perseverança. A jornada de volta à alegria nem sempre é rápida ou fácil. Haverá dias em que parecerá que não estamos progredindo, dias em que a tristeza tentará nos convencer de que é nossa única companheira possível. Nesses momentos, precisamos nos lembrar do pai da parábola, que subia a colina todos os dias, esperando, acreditando, perseverando. O quinto passo é o cultivo da gratidão. A gratidão é como uma pequena semente de alegria que,
Quando plantada e regada diariamente, cresce e se multiplica. Comece com as coisas pequenas: o nascer do sol, o canto de um pássaro, o sorriso de uma criança. A gratidão treina nossos olhos para ver beleza onde antes só víamos cinza. E não se esqueça, você não está sozinho nesta jornada. Assim como o pai correu ao encontro do filho pródigo, há um Pai Celestial que corre ao seu encontro agora. Assim como Davi encontrou renovação através da oração, há um Deus que ouve seu clamor. E ao seu redor, há uma comunidade de fé, há amigos, há pessoas dispostas a caminhar com você. A jornada de volta à alegria é também uma jornada de autodescoberta. No processo de buscar a alegria, você pode se surpreender descobrindo uma força que não sabia que tinha, uma resiliência que não conhecia, uma capacidade de amar e perdoar que parecia impossível. E talvez o mais importante, a alegria que você encontrará no final desta jornada não será a mesma que perdeu. Será uma alegria mais profunda, mais madura, mais resistente às tempestades da vida. Uma alegria que conheceu o Vale das Lágrimas e por isso mesmo sabe valorizar cada sorriso. Uma alegria que experimentou a escuridão e por isso mesmo celebra cada raio de luz. O que podemos aprender com as histórias que compartilhamos até agora? Que tesouros de sabedoria podemos extrair das experiências de Davi e da parábola do filho pródigo? Vamos juntos mergulhar mais fundo nas lições que estes relatos nos oferecem sobre a natureza da alegria e o caminho para sua restauração. Primeiro, tanto Davi quanto o filho pródigo nos ensinam que a verdadeira alegria não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio a eles. Veja bem, Davi era rei, tinha poder, riqueza, prestígio, e ainda assim, sem a alegria da salvação, nada disso tinha valor real. O filho pródigo tinha liberdade, dinheiro, aventuras, mas descobriu que essas coisas proporcionavam apenas uma felicidade superficial e passageira. Esta é uma lição fundamental para nossos dias. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos vende a ideia de que a alegria está em ter mais, em conquistar mais, em experimentar mais. As redes sociais nos bombardeiam com imagens de vidas aparentemente perfeitas, criando em nós uma insatisfação constante com nossa própria realidade. Mas as histórias que estudamos nos mostram que a verdadeira alegria não é algo que podemos comprar, conquistar ou fabricar. Observe também como ambas as histórias nos falam sobre a importância do reconhecimento de nossa condição. Davi não tentou esconder seu pecado ou justificar suas ações. No Salmo 51, ele é brutalmente honesto consigo mesmo e com Deus. Da mesma forma, o filho pródigo teve que cair em si, reconhecer seu erro e aceitar sua necessidade de mudança. Há uma profunda lição aqui: o caminho para a alegria começa com a honestidade. Esta honestidade, no entanto, não nos leva ao desespero. Pelo contrário, tanto Davi quanto o filho pródigo descobriram que seu momento de maior vulnerabilidade foi também o momento em que experimentaram o amor divino de maneira mais profunda. Que paradoxo maravilhoso! É quando admitimos nossa fraqueza que descobrimos a força de Deus. É quando reconhecemos nossa pobreza espiritual que experimentamos a riqueza de sua graça. Outro ensinamento precioso que encontramos nestas histórias é que a restauração da alegria é sempre possível. Não importa quão longe tenhamos ido, não importa quão profunda seja nossa queda, o caminho de volta está sempre aberto. O pai da parábola não apenas esperava seu filho, mas corria ao seu encontro. Deus não apenas ouviu o clamor de Davi, mas restaurou sua alegria. Esta é uma mensagem de esperança para todos nós. Há também uma lição importante sobre a natureza comunitária da alegria. Quando o filho pródigo retornou, houve uma festa que envolveu toda a casa. A alegria restaurada não é apenas individual, ela transborda, afeta outros, cria círculos de celebração. Da mesma forma, os salmos de Davi não foram escritos apenas para sua própria edificação, mas se tornaram cânticos de esperança para gerações e gerações. Aprendemos ainda que a verdadeira alegria está intimamente ligada ao propósito. Tanto Davi quanto o filho pródigo tiveram que redescobrir seu lugar, sua identidade, seu chamado. Davi era mais que um rei, era um homem segundo o coração de Deus. O filho pródigo era mais que um trabalhador, era um filho amado. E você também é mais do que suas circunstâncias atuais sugerem. Uma lição particularmente profunda que estas histórias nos ensinam é sobre a diferença entre alegria e prazer. O filho pródigo buscou prazer em terras distantes, mas encontrou alegria verdadeira no retorno à casa do pai. Davi certamente sentiu prazer em seus momentos de pecado, mas descobriu que a verdadeira alegria só podia ser encontrada na restauração de sua comunhão com Deus. Observe também como ambas as histórias nos falam sobre processo. A restauração da alegria não é um evento instantâneo, mas uma jornada. Davi teve que passar por um processo de arrependimento, confissão e restauração.
O filho pródigo teve que fazer uma longa caminhada de volta para casa. Isso nos ensina a ter paciência com nosso próprio processo de restauração. Há ainda uma lição preciosa sobre a natureza transformadora da alegria restaurada. Note que nem Davi nem o filho pródigo voltaram a ser exatamente como eram antes. A alegria que encontraram após sua restauração era mais profunda, mais madura, mais resistente. Suas experiências no Vale da Tristeza os capacitaram a apreciar a alegria de uma maneira nova e mais significativa. E finalmente, talvez a lição mais importante, a alegria verdadeira está fundamentada no amor incondicional de Deus. O pai da parábola amava seu filho tanto antes quanto depois de sua partida. Deus amava Davi tanto antes quanto depois de seu pecado. Este amor não depende de nosso desempenho, não diminui com nossos fracassos, não aumenta com nossos sucessos. É constante, inabalável, eterno. Estas histórias antigas continuam falando conosco hoje porque tocam em verdades eternas sobre a natureza humana e o caráter de Deus. Elas nos mostram que nossa busca pela alegria não é algo novo, é uma jornada que homens e mulheres têm feito ao longo dos séculos. E mais importante, elas nos asseguram que esta jornada não é em vão. A alegria pode ser perdida, mas também pode ser restaurada. O caminho de volta está sempre aberto, e há um Pai que espera ansiosamente por nosso retorno. Vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante de Ti reconhecendo minha necessidade de restauração. Assim como Davi clamou pela alegria da Tua salvação, clamo hoje pela renovação do meu espírito. Ajuda-me a ver além das circunstâncias presentes e a encontrar em Ti a fonte da verdadeira alegria. Que eu possa, como o filho pródigo, encontrar o caminho de volta aos Teus braços. Restaura em mim o dom da alegria. Permite que meu coração volte a dançar ao ritmo do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. A jornada de volta à alegria não é um caminho solitário. Assim como o pai da parábola esperava seu filho todos os dias no alto da colina, há pessoas em sua vida esperando para celebrar seu retorno à alegria. Há uma comunidade de fé pronta para abraçá-lo, para caminhar ao seu lado, para segurar sua mão nos momentos mais difíceis desta jornada. Pense em como o filho pródigo deve ter se sentido ao ver, ainda de longe, a figura de seu pai correndo em sua direção. Aquele momento transformou toda a sua história. De um jovem derrotado e envergonhado, ele se tornou novamente um filho amado e celebrado. E assim também pode ser com você. O momento em que você decide dar o primeiro passo em direção à alegria é o momento em que sua história começa a mudar. E acima de tudo, há um Pai Celestial que aguarda ansiosamente para restaurar sua alegria, para transformar seu pranto em dança, para substituir suas vestes de luto por vestes de festa. Ele não está de braços cruzados, julgando sua demora ou condenando seus erros. Não, ele está como aquele pai da parábola, olhando o horizonte, esperando o momento do seu retorno, pronto para correr ao seu encontro. Este é o amanhecer da esperança em sua vida. Assim como o sol nasce todas as manhãs, trazendo luz mesmo após a noite mais escura, a alegria pode nascer novamente em seu coração. As sombras da tristeza podem ser longas, mas elas não são eternas. As nuvens do desânimo podem ser densas, mas acima delas o sol continua brilhando. A restauração de sua alegria não é apenas possível, ela é parte do plano de Deus para a sua vida. Você foi criado para a alegria, para a celebração, para a plenitude. E agora, mais do que nunca, você está pronto para dar os próximos passos nessa direção. O amanhecer de um novo dia em sua vida está chegando, e com ele, a promessa de uma alegria renovada, mais profunda e mais verdadeira do que você já conheceu. Meu amigo, minha amiga, chegou o momento. Assim como Davi encontrou coragem para clamar por restauração, assim como o filho pródigo encontrou forças para voltar para casa, você também pode iniciar sua jornada de volta à alegria hoje. Não permita que o peso da tristeza continue definindo sua história. Não deixe que as sombras do passado obscureçam a luz que pode brilhar em seu futuro. Você já conhece o caminho. Vimos juntos os passos que outros deram antes de nós. Aprendemos com suas quedas e nos inspiramos em suas vitórias. Descobrimos que a alegria verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas brota de uma fonte mais profunda, da nossa conexão com Deus e com aqueles que amamos. Levante-se agora. Olhe para o horizonte. Seu primeiro passo não precisa ser grande, precisa apenas ser dado. Talvez seja uma oração simples como a de Davi: restaura em mim a alegria da tua salvação. Talvez seja um telefonema para alguém que há muito tempo espera seu retorno. Talvez seja abrir as cortinas do seu coração e deixar a luz entrar novamente. Lembre-se, você foi criado para a alegria, para a celebração, para a vida abundante. Esta não é apenas uma verdade teológica,
é sua herança, seu direito de nascença como filho ou filha de Deus. A tristeza pode ter sido sua companheira por um tempo, mas ela não é seu destino final. A alegria está esperando por você, como aquele pai que todos os dias subia a colina, protegendo os olhos do sol, procurando na estrada o filho que haveria de voltar. E esta vida, esta alegria que espera por você, não é uma promessa vazia ou um sonho distante. É uma realidade que pode começar agora, neste exato momento, com sua decisão de dar o primeiro passo. Sua jornada de restauração começa agora. E você não caminha sozinho. Obrigado por chegar até aqui em mais um dia de oração e reflexão no nosso canal. Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no vídeo de hoje, e compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir as histórias e a oração de hoje. Que o Altíssimo te abençoe grandemente, e até amanhã no nosso próximo vídeo.